Estão todos bem? Eu estava aqui falando com as meninas, para os que chegaram depois. Não deixem de fazer o simulado, tá, gente? Prepara um espacinho do seu final de semana para você fazer e marca o tempo certinho e presta atenção se você vai ficar nervoso, se vai dar branco, se você vai passar do tempo para fazer as questões, né? Presta atenção em tudo isso e se alguma dessas coisas não se comportar como que você gostaria, é bom para você melhorar para a próxima, tá? Então não deixa de fazer. Oi, Gui, por aqui tudo bem também, tudo em paz, que bom que você tá bem também. A Gabi tá que cresce aqui, tá que chuta. Graças a Deus. Ai, a neném tá mexendo muito, essa semana ela começou a levantar a barriga assim. É tão estranho. Mas é gostoso demais, não? Tô curtindo. Uma fasezinha boa. Gente, vou tentar filmar. Ai, que vergonha de mandar pra vocês. Ainda acho que vai ter que esperar mais um tempo pra conseguir filmar. Vou tentar. Minha irmã mora fora, né? Ela fica doida também pra eu tentar filmar. Vou tentar. Se eu conseguir, eu falo pra vocês. Gente, então, quero dar alguns avisos. Então, primeiro, que a lista de exercício de ondas hoje encerrou o prazo para entrega. Aí hoje, até o fim do dia, que eu vou atualizar a lista lá no controle do Faceduc. Então, quem quiser ainda fazer, é uma boa. E outra coisa, semana que vem não vai ter aula ao vivo, né? Vai ter o feriado quinta-feira e na sexta-feira acho que vai ter aula normal. Se tiver aula normal, eu não poderei estar ao vivo. Então, eu vou colocar o vídeo da aula só semana que vem, vai ser assíncrono, tá bom? Mas aí eu lembro de vocês na véspera. Lembro de avisá-los novamente na véspera. Então, vamos começar, porque temos muito conteúdo hoje. Beleza. Então, vamos lá, gente. Olha, não sei se vocês conseguiram ver o videozinho que eu mandei pra vocês. É tipo 1 minuto o vídeo. É super legal. É sobre espelhos. Então, a nossa aula hoje, a gente vai falar sobre espelhos. Tanto o espelho plano, que é o espelho de banheiro, quanto os esféricos. E a gente vai ver todas as propriedades dele, tá bom? Então, vamos lá. O espelho plano é uma superfície plana que seja polida. Ele precisa ser de vidro, né? Ele tem que ter o poder refletor. E aí, a imagem é sempre simétrica, né? Então, aqui está um objeto real, que é uma vela de verdade. Aqui está o espelho de laranja. E aí, o que acontece? Esse objeto emite luz, ou então reflete a luz de algum ponto, né? Essa luz bate no espelho e chega nos olhos do observador, né? E aí, esse raio aqui, que são os raios incidentes, né? Que incidem no espelho, eles batem no espelho e aí eles refletem, que são os raios emergentes. E aí a gente pode fazer um prolongamento desses raios emergentes e no prolongamento deles a gente monta a imagem virtual. Então, aquela sensação de que você está no espelho e que tem alguém, que você na verdade está atrás do espelho, né? Uma pessoa igual você está atrás do espelho, é por causa disso. É porque é uma imagem aqui, lá do outro lado, né? Como se estivesse atrás do espelho. Então, você já viu, tem uns vídeos, uns memezinhos assim de bebê olhando, procurando alguém lá atrás, ou um cachorrinho e tal. É isso, porque tem imagem virtual, né? E aí, só lembrando, esse prolongamento é uma coisa de mentirinha, né? Que a gente faz só pra gente saber exatamente o tamanho da imagem. Então, no espelho plano, a imagem é sempre do mesmo tamanho do objeto real e tem a mesma distância, né? Do espelho até a imagem e do espelho até o objeto. Então, é uma coisa corriqueira, assim. Agora, existem outros espelhos, que são os esféricos. Então, o espelho pode ser côncavo, que é a parte de dentro, assim, da nossa mão. Então, essa parte de dentro é espelhada. Ou ele pode ser convexo, que é essa parte de fora espelhada.
Então, será que a gente consegue ver isso na nossa casa? Com uma colher, é super legal. Então, se você pegar pela parte de dentro da colher, vai ser a parte côncava, e pela parte de fora vai ser convexa. Então, convido vocês a pegar a colher, colocar pertinho de vocês, afastar e aproximar. Quando tiver côncavo e depois quando tiver convexo. E aí você vai ver como vai ficar a sua imagem, né? Muito louca, igual a bolinha do vídeo. E a gente vai conseguir entender isso. Então, quais que são os elementos de um espelho? Então, o espelho, ele é uma parte de uma circunferência inteira. Então, se ele fosse uma circunferência completa, ele teria um raio, na verdade seria grandão, né? Que o raio corresponde a 2 vezes o foco. Então, nos espelhos esféricos tem um ponto onde todos os raios que chegam no espelho convergem no único ponto que chama foco. Então, aqui ó, é um exemplo disso. Tá vendo raios paralelos? Eles batem e concentram aqui no foco, né? No côncavo. E no convexo, eles batem e convertem num foco que é virtual, ele tá atrás do espelho, né? Eu separei, um dos vídeos que eu separei é com experimentos com raios de luz, sabe? Muito doido. Coloquei também no Google Classroom os links. Que aí tem um espelho e eles colocam raiozinhos vermelhos, tipo aquele raio laser, sabe? Baratinho. E aí você vê os raios todos se convertendo para o ponto. Esse ponto é o foco. Então, o raio de curvatura desse espelho, ele tem o comprimento de 2 vezes o foco, né? Então, seria mais ou menos aqui, assim, esse raio. E aí, então o foco é onde os raios se concentram. A distância focal é a distância entre o espelho e até o foco. Tem o centro de curvatura, né, que é o centro. Então, do espelho até esse centro de curvatura, eu tenho um raio, né? Então, o outro raio tá para cá. Então, seria grandão a minha bola, na verdade. Então, esse é o centro de curvatura, se ele fosse cilíndrico. E onde eu desenho um eixo principal, que é um eixo imaginário, e onde cruza esse eixo com o espelho, eu chamo de vértice do espelho, tá bom? E aqui o raio de curvatura desse espelho. Aí a gente pode falar que o raio é 2 vezes o foco, ou que o foco é o raio sobre 2. É a mesma coisa. E essa formulinha, ela vale para qualquer espelho esférico, côncavo ou convexo. Agora vamos ver os raios particulares. O que é isso? Vamos incidir raios de ângulos diferentes no espelho e ver como que eles se comportam. Então, ó, só um lembrete. Quando eu tenho o desenho de um espelho, eu desenho o espelho e eu desenho uns tracinhos aqui. Esse tracinho é do lado de trás do espelho. Então, a parte que ele reflete é essa parte da frente aqui, tá bom? Só quando vocês verem esse símbolo aí, só não esquecer. Os tracinhos é atrás. Então, aqui eu pego um raio passando pelo centro de curvatura do espelho. Ele bate no espelho e volta pelo mesmo ponto. Então, esse é o nosso primeiro raio notável, assim, que a gente precisa saber. O segundo raio, quando ele vem paralelo ao meu eixo, tá vendo? O raio vem paralelo, ele bate no espelho e volta sempre pelo foco. Foi o que a gente viu na foto, né? Todos vindo paralelo e todos indo pro foco. O contrário também é verdade. O raio que chega pelo foco bate no espelho e sai paralelo. Então, se ele está paralelo, ele volta pelo foco. Se ele vai pelo foco, ele volta paralelo. É o terceiro raio notável. E o Samira, último... as meninas mandaram aqui que tem gente pedindo pra você aceitar. Ai, não fez barulhinho. Não vi. Olá, obrigada por avisar. Não entendi, não fez barulhinho, eu não vi. Bom, e aí o último raio notável é que se vem um raio vindo e ele bate no vértice do espelho, ele reflete formando o mesmo ângulo, assim. Então, beleza. Então, esses são os raios que eu preciso saber. Aí, para que ele serve, Samir?
quando eu vou fazer a análise da imagem formada por um espelho, eu preciso desenhar um desses raios, eu posso escolher qual deles. Você pode sempre gostar só de 2, por exemplo, e escolher sempre 2, e aí você precisa desenhar eles para você identificar como que vai ser a formação da imagem, tá bom? Então você precisa escolher 2 desses, porque aí você vai desenhar 2 e onde esse raio que tá saindo, né, refletido aqui, vai se cruzar com o outro, então, tipo assim, eu escolho esse e esse. Quando eles se cruzarem, é onde a imagem vai se formar, tá? Bom, então vamos ver como que vão ser esses desenhos aí das minhas imagens nos espelhos esféricos. Só uma coisa importante é que a imagem, né, que é a imagem do objeto, igual a gente viu lá da nossa vela, ela pode ser real ou virtual. Então, o que é uma imagem real? Ela é sempre de cabeça para baixo, ela é invertida, ela é feita com os raios de luz e não prolongamento, e ela pode ser projetada, por exemplo, na parede. Então, instrumentos ópticos, por exemplo, um projetor, ele é feito utilizando objetos, né, por exemplo, uma lente ou um espelho, que tem uma imagem real, porque ela é projetada. Se não fosse real, não dava para projetar. As imagens que eu vou falar que são virtuais, elas são direita, ou seja, elas estão em pezinho, igual a vela, não está de cabeça para baixo. Ela é feita com os prolongamentos de raios da luz, igual a gente viu no espelho plano, eu tenho que prolongar os raios da luz para formar. E ela não pode ser projetada, a imagem virtual, tá bom? Então, isso é sempre regra. A imagem real vai ser sempre de cabeça para baixo, sempre com os raios de luz, sempre projetada. E as virtuais vão ser sempre direitas, né, que é um pezinho, sempre com prolongamento, e ela não pode ser projetada. Então, isso vai ser um padrão. Então, vamos lá. Primeiro, o espelho convexo, né? Então, aqui está o desenho do meu espelho convexo. Então, aqui é a parte espelhada. O espelho convexo, independente da distância que você coloca o objeto dele, ele vai ter sempre a formação de um tipo de imagem só. Então, é muito simples. O convexo não tem erro e o convexo sempre é um tipo de imagem. Então, olha só, aqui está meu objeto, que é uma velinha. E aí, eu vou passar 2 raios notáveis. Então, o primeiro, olha, eu desenho o raio notável onde termina meu objeto, que é a parte mais alta dele. Então, um vem paralelo e ele vai voltar pelo foco, né? E aí, só que nesse tipo de espelho, vai ser o prolongamento do raio, né? Então, o que a gente vai fazer? O foco tá do lado de cá, tá vendo? O foco, ele tem dentro do espelho e fora também, sabe? Então, dos dois tem a mesma simetria aí. Então, o raio vem paralelo e volta pelo foco. Esse foco, como ele tá atrás do espelho, eu faço de prolongamento, tá vendo? E aí, eu pego ele refletindo aqui. Então, o meu raio, ele vai bater e refletir. E o prolongamento do refletido passa pelo foco. Isso é um raio notável. O outro raio notável que foi escolhido passa pela parte de cima do objeto, indo pelo centro de curvatura. E aí ele vai voltar pelo mesmo ponto, tá vendo? Vai e volta pelo centro de curvatura. Então, quando ele está atrás do espelho, eu desenho o prolongamento, né? E pela parte da frente eu desenho ele voltando. Então, aqui os raios não vão se cruzar, porque um raio está aqui, que é o que voltou pelo centro, e o outro está aqui, que veio do foco. Então, eles estão cada vez mais distantes, eles não vão se cruzar, os raios não vão se cruzar. Mas o prolongamento vai se cruzar assim, aqui, nesse ponto que eu chamei de a linha. Então, nesse ponto onde eles se cruzam, eu desenho a parte de cima do meu objeto. Então, que é o foguinho aqui da vela, tá vendo? E aí, desenhei o objeto. Aí, a partir disso, então, o que eu tenho que fazer? Coloco 2 raios notáveis. Onde eles se cruzam, eu desenho a minha imagem e depois eu caracterizo ela. Então, primeiro, essa imagem apareceu atrás do espelho? Sim. Se ela está atrás do espelho, ela é virtual.
também porque ela foi feita com prolongamento de raios e não pelos raios, né? Então ela é virtual. Samira, tem uma dúvida no chat. Ai, deixa eu ir lá. O que acontece quando colocamos o objeto entre dois espelhos planos com ângulo θ? Ai, Gui, isso daí é embaçado. É uma outra... eu precisaria de uma aula inteira para explicar. Existem formação de imagens bem diferentes, sabe? Quando eu faço associação entre espelhos, sabe? Você tem muitas imagens e tal. Se você quiser, eu posso procurar essa teoria e te passar. Ela é bem mais aprofundada, por isso que... E ela nunca apareceu no Enem, por isso que eu não vou abordar. Mas eu posso procurar alguma fonte e te falar. É um estudo à parte, assim, só com detalhes do espelho plano, tá bom? É embaçado essa parte. Bom, aí voltando então, ela é direita, por quê? Porque ela tá em pé igual ao meu objeto, ela não tá de cabeça para baixo, então ela é uma imagem direita. E ela é menor, tá vendo que ela ficou menor do que o meu objeto? Então ela é menor. Então, 3 características que eu tenho que dar para a imagem: se ela é real ou virtual, se ela está direita ou invertida e se ela é maior, menor ou igual. Então, essas aqui são as características do espelho convexo: virtual, direito e menor. Esse espelho convexo é que usa em estacionamento, você já viu? Então, em algumas ruas, para você ver a rua de lá, né? Ou se está vindo um carro e tal, tem esses espelhos pendurados em supermercados, assim, vocês já viram? E aí ele mostra muitos corredores ou uma rua grande, é bem pequeno, né? Então realmente a imagem é menor, tá bom? Então precisa gravar como que vai ser o espelho convexo, que só vai ser assim. Agora no espelho côncavo fica diferente. Olha só que legal essa foto, mostra lá a colherzinha, mas a imagem invertida. Então assim a gente vai ter imagens invertidas no espelho côncavo. Então vamos lá. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar o objeto longe do espelho, na parte mais longe, mais distante que puder, que é além do centro de curvatura. E depois eu vou aproximando ele e a gente vai ver cada imagem. Então, dependendo da distância, a gente vai ter uma imagem diferente. Então, aqui eu tenho o meu objeto, aqui eu tenho o meu espelho côncavo, né? Que é a parte de dentro. E vou passar dois raios notáveis. Então, primeiro, sempre passando pela parte de cima do objeto. Passo pela parte de cima, passo pelo foco e volta paralelo. Beleza, primeiro raio notável. O segundo raio notável, ao contrário desse, né? Vem paralelo e volta pelo foco. Beleza. Fizemos 2 raios. Onde eles se cruzaram, o raio refletido, um refletido saindo do foco e o outro refletindo paralelo. Onde eles se cruzaram é aqui, você desenha a imagem. Só que onde eles se cruzaram aqui, eu tenho que desenhar a parte de cima da imagem, que é o foguinho da vela, tá vendo? Depois eu desenho a base lá da vela, tá? Então, quando o objeto está muito longe do espelho, o que acontece? O objeto, a imagem é real, por quê? Porque ela está na frente do espelho e ela é formada pelo cruzamento de raios refletidos e não pelo prolongamento. Ela é invertida, porque ela está de cabeça para baixo, e ela é menor, né? Menor que o objeto. Então, essa é a primeira imagem formada. Agora, eu vou trazer a imagem para o centro de curvatura. Gente, só na hora de desenhar, você coloca o espelho no vértice, aí marca uma distanciazinha, é o foco, e essa mesma distanciazinha vai ser o centro de curvatura, tem que ser certinho, sabe? Entre eles. Beleza. Aí vou colocar exatamente no centro de curvatura. Passar 2 raios notáveis, parte de cima do objeto. Vem paralelo, reflete, passa pelo foco. Outro raio, passa pelo objeto, vem pelo foco e volta paralelo. Beleza, se cruzaram aqui. Então aqui eu desenhei a parte de cima do meu objeto, que é o foguinho da vela. Beleza, beleza. Então olha só, a imagem fica exatamente no centro também. E qual é a característica dela?
real, que ela tá na frente do espelho, invertida, que ela tá de cabeça para baixo, e do mesmo tamanho que o objeto. Aí aqui a foto do cara, que legal. Então fica invertida. Você vai ver isso quando você fizer com a colher, no experimento. Agora eu vou trazer o objeto mais pertinho, entre o centro e o foco. Vou colocar o objeto aqui. Vou passar os raios. Paralelo, volta pelo foco, e passando pelo foco, volta paralelo. Se cruzaram, desenha a parte de cima do objeto aqui. Beleza, desenhei a imagem. Ela vai ser real, que ela tá na frente, invertida, de cabeça para baixo, e maior do que o objeto, né? Aqui uma fotinha de como é. É tão difícil achar essas imagens. É por isso que ela é feia, mas é legal ver. Bom, beleza. A outra opção é colocar em cima do foco. E aí, nesse ponto aqui, fica uma imagem muito louca. Então, vamos lá. Passa o raio paralelo, voltando pelo foco. E um raio passando pelo centro de curvatura, voltando pelo centro de curvatura. Então, olha só, os raios que estão saindo, que estão sendo refletidos, eles estão paralelos. Em paralelos, na verdade, eles nunca vão se cruzar. Mas, teoricamente, eles vão se cruzar um dia no infinito. E aí, se eles não vão se cruzar, né, não tem formação de imagem. Ou seja, some a imagem, fica bem embaçada, assim. Então, essa imagem a gente chama de imprópria. Então, não há formação de imagem quando o objeto está em cima do foco. Nesse vídeo da bolinha, vou tentar passar ele aqui, vocês vão ver que isso acontece. E por último, na parte mais pertinho do espelho, entre o foco e o vértice. Então, vamos lá de novo. O raio vem paralelo, volta pelo foco, ou vem pelo vértice e volta pelo vértice, formando o mesmo ângulo, né? E aí, os raios refletidos não se cruzam, porque, olha, cada vez eles estão mais longe, tá vendo? Um do outro. Então, eu tento pelo prolongamento. Então, eu vou prolongar o refletido e prolongo o outro refletido. E aí, eles se cruzam aqui, onde eu desenho a parte de cima do meu objeto. Então, vai ser o foguinho aqui da vela. Beleza, então ficou maior. Então, qual a característica da imagem? Virtual, porque ela é feita pelos prolongamentos e ela está atrás do espelho. Ela é direita, então ela não é de cabeça para baixo. E ela é maior do que o objeto. E esse é o único caso que, a partir de um objeto, o espelho côncavo conjuga uma imagem virtual. Então, o único caso onde eu tenho imagem virtual é quando o objeto está bem pertinho do espelho, tá bom? E aí, um exemplo disso é quando a gente vai no dentista, aquele espelhinho do dentista, ele é o espelho côncavo, né? E eles põem bem pertinho. Você já viu que às vezes eles até encostam no nosso dente, né? Essa base aqui do espelho. Mas aí dá uma aumentada no nosso dente e ele consegue, e o dentista consegue ver mais detalhes. Muito arrepio com essas coisas. E aí, uma foto de um nerd, que ficou super legal também, que mostra que não tá invertida a imagem, que ela tá maior, né? Beleza. Bom, o vídeo que eu quero mostrar pra vocês é esse vídeo da bolinha. É 1 minuto. Deixa eu abrir ele aqui. E compartilhar com vocês. Gui, pode deixar que eu vou pesquisar e te mostro sim, tá? Então, gente, vamos lá. Torcer pra minha internet funcionar. Olha, vocês estão vendo? Ai, parou. Olha só, gente, é uma bolinha, que é um pêndulo, e ele tá na frente de um espelho. Olha que a bolinha, a parte de cima dela é vermelha.
Só que quando ela tá longe do espelho, ó, a parte de cima fica azul, tá vendo? É invertida a imagem quando tá distante e quando tá pertinha, ela é da mesma cor e maior, tá vendo? E tem uma hora, olha, ela tá lá longe, invertida. Ela começa a aproximar, a imagem baixa some, que é aquela imagem própria, e depois que ela volta e fica do tamanho normal. Olha que legal. Que ela fica maior com as cores iguais. Viu que legal? Mandei para vocês no WhatsApp também. Vocês conseguiram ver? Ficou sem travar? Espero que sim, né, gente? Deu certinho. Ê, que bom! Beleza. Então, viu que legal? A bola, eu tentei não falar muito para não atrasar, mas a bola em cima ela é vermelha. Então, quando ela tá longe, que é longe lá do centro de curvatura, ela tá invertida, né? Ela começa bem menor, fica do mesmo tamanho, aí ela chega lá, dá imprópria, que dá uma embaçada, aí ela inverte as cores, ou seja, ela fica direita, bem próxima do espelho, né? Então, é exatamente o que acontece. E aqui tem um vídeo muito legal, que ele é tipo 2 minutinhos também, que é uma lâmpada na frente de um espelho e a moça vai narrando o que acontece. Ela vai movimentando a lâmpada para perto do espelho e para longe. E aí você vê bonitinho a imagem sendo formada. Super legal. Para vocês verem também. Coloquei no Google Classroom também. E aí, só pra gente terminar de fechar, tem 2 fórmulas para esse assunto. No Enem, tipo assim, eu olhei com cuidado até 2019. Caíram 2, uma questão só de espelhos na vida do Enem. Tipo assim, é uma coisa muito rara. E caiu sobre imagens, mas uma coisa muito óbvia, assim. Mas existem as fórmulas que você consegue calcular algumas coisinhas. Então, uma é a equação de Gauss e outra é o aumento, assim, pra você calcular o tamanho mesmo da imagem. Aí eu vou só citá-las aqui porque elas nunca foram usadas e tal, só para vocês saberem que existem e elas são simples. Na equação de Gauss, a gente tem uma conversão de imagens. Então, olha, eu tenho desenhado o meu espelho aqui. Como os tracinhos estão aqui, isso é a parte de trás do espelho. Então, nessa fórmula, quando a imagem é formada atrás do espelho, eu coloco negativo nela. E se ela está formada, ela está de cabeça para baixo, né? Eu coloco negativo nela. Agora, se ela está de cabeça para cima, se ela está uma imagem direita, eu coloco positivo. E se ela é uma imagem real, que é formada na frente do espelho, eu ponho positivo. Então, se ela for virtual ou invertida, negativo. Se ela for real ou direita, positivo. Esse que é a convenção. Aí eu coloquei esse slide só para fazer um resuminho, mas é isso. Como que é a lei de Gauss? Essa lei, ela me fala a posição que o objeto e a imagem vão ter em relação à distância focal do espelho, sabe? Então, se eu sei a distância focal do espelho, eu sei a distância entre o espelho e o foco, que eu vou colocar aqui, no F. Esse P vai ser a posição do objeto. Então, assim, a distância entre o espelho e o objeto, né? Eu posso considerar o vértice, né? O vértice e o objeto. Então, ele está a 3 centímetros de distância. E aí, aqui eu consigo saber onde vai ser a posição da imagem, onde que a imagem vai ser formada, tá vendo? Aqui. E aí, imagina que ele fala, eu tenho um espelho com um foco de 5 centímetros e o objeto está na posição 2,7 centímetros. Onde vai estar a formação da imagem? Gente, aí eu vou calcular esse pelinho aqui, que é a posição da imagem. Se esse resultado der um valor negativo, me mostra que é uma imagem virtual, né? Agora, que é uma imagem virtual e que está invertida, né? Que ela vai estar negativa. Agora, se der um valor positivo, significa que ela é real
e direita, tá bom? Porque sempre, né? A real vai ser direita e sempre a virtual vai ser invertida, ok? É isso. Então, é só localizar onde fica a imagem e o objeto. Então, essa é a lei de Gauss, a equação de Gauss. E a outra equação que existe para espelhos é o aumento linear transversal. Essas duas fórmulas a gente também usa em lentes, tá? Então, na próxima aula, a gente também pode usá-las. Que é isso aqui, ó, o aumento, que significa assim, quantas vezes a imagem vai ser maior ou menor, né? Então, o aumento linear vai ser I, que é a imagem, sobre o tamanho do objeto. Então, eu quero falar o seguinte, eu quero um objeto que eu quero que ele fique o dobro, a imagem fique o dobro do tamanho do objeto. Aí eu coloco aqui o tamanho do objeto, coloco o tamanho do aumento que eu quero, que é 2 vezes, e acho o tamanho da imagem. É isso, tá bom? Outra forma de encontrar o aumento é relacionando a posição menos a posição da imagem sobre a posição do objeto. Posição é a distância do vértice até o objeto ou do vértice até a imagem. Eu também consigo, por essa distância, calcular o aumento. É proporcional. E a outra forma é em relação à distância focal. A distância focal eu coloco aqui em cima, ela aparece aqui embaixo de novo, menos a posição do objeto. Então, é isso. E aí, a convenção de sinais também funciona. Então, por exemplo, se o aumento deu um resultado valendo 1, significa que o objeto tem o mesmo tamanho da imagem virtual, não tem aumento. Se ele deu menos 1, significa que ele é do mesmo tamanho, mas é invertida, né? Beleza. Se ela dá mais meio, significa que é uma imagem virtual direita com metade do seu tamanho, né? Porque é meio, então ela é metade. Então, 1 é do mesmo tamanho, meio é metadinha. Agora, se der menos 2,5, é uma imagem real invertida porque ficou negativo, tá vendo? Com 2 vezes e meio o tamanho do objeto, por exemplo. Então, é isso, tá bom? E aí, assim, a gente consegue ver os aumentos. Então, assim, eu pensei se eu ia colocar exercício e tal, mas é uma coisa que nunca apareceu, é uma coisa bem mais específica, mas é importante você saber que tem como calcular. Então, na próxima lista de exercícios, eu coloco um exercício para treinar, para você gravar a fórmula, mas não acho que vale a gente aprofundar demais, né? E aí, aqui eu coloquei 2 vídeos, um sobre as imagens no espelho côncavo, que é super legal, e esse outro que é o do raio que eu falei com vocês, que tem com lentes e com espelhos. Eles colocam os raios laser e vão mostrando foco, sabe? É muito bonitinho, assim, o experimento, tá? E é isso, gente. Eu não sei que horas que a aula ia acabar. Tô perdida hoje. 2h50. Uf, então acabei na hora. Então é isso, gente. Acabei na hora certinha. Então, essa é a nossa aula sobre espelhos. A gente vai terminar a parte de ótica e aí eu passo para vocês em breve uma listinha, tá bom? Mas no mais, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Ótimo final de semana. Lembrando que semana que vem a gente não encontra ao vivo. Eu coloco os links para vocês e a gente encontra daqui a 15 dias, tá bom? Então, até lá, bom feriado. Ótimo simulado para vocês. Arrasem muito e façam uma ótima prova, viu? Beijão para vocês. Até a próxima.